Falar um pouco aqui a respeito de confiança para você passar o teu conteúdo, gravar teu conteúdo e até mesmo criar o seu produto. Se sentir mais confiante para ensinar aquilo que você pretende ensinar. É óbvio pra gente, né, que a gente se sente confiante para falar daquilo que a gente entende, daquilo que a gente tem um certo domínio, a gente já estudou bastante a respeito, a gente já viveu bastante dentro daquele universo. Quando a gente está nessa situação, a gente é mais confiante para falar daquilo. Só que a confiança, ela vem também da experiência em fazer determinada coisa. Falta de confiança, ela vem da imprevisibilidade. Os riscos de coisas que podem acontecer causam na gente insegurança. Se você já vivenciou determinado processo muitas vezes, você já tem certa previsibilidade de tudo que pode acontecer e naturalmente você sente menos medo e fica mais confiante. Então, por exemplo, se você vai subir num palco para dar uma palestra pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, você fica mais inseguro. Por quê? Por causa da previsibilidade, né? E se eu esquecer o que eu tenho para falar? E se alguém fizer uma pergunta que eu não sei responder? E se rirem de mim? Né? Tem vários e se que está aqui na nossa cabeça que causa essa insegurança. Depois de fazer várias vezes, muitos desses e se ou aconteceram ou não aconteceram. Ou você viu que ele não acontece de jeito nenhum, ou aconteceu e você viu que não foi tão ruim assim. Você ganhou experiência e aí você se sente mais confiante. Então o primeiro ponto é justamente esse, repetição. Você gravar vários vídeos, fazer várias lives, entregar o seu produto várias vezes. Essa experiência naturalmente vai fazer com que você tenha mais confiança. Mas isso é um pouco óbvio, né? Eu quero sair um pouco do óbvio também, quero dar algumas dicas para você que façam diferença. Que é o seguinte, ó, no mundo de produzir conteúdo e fazer uma apresentação, falar a respeito de alguma coisa, dentro da nossa história, isso sempre esteve ligado a falar sobre alguma coisa que a gente acabou de aprender. Para pensar que desde a escola, quando a gente fazia apresentação na escola, fazia trabalhinho na escola, era o quê? A professora passou um tema para a gente pesquisar, um tema para a gente estudar, que você não sabe, que você não domina, você foi lá, aprendeu sobre ele, pesquisou sobre ele, para aí sim fazer a apresentação de um tema que talvez você começou a estudar ele em uma semana, 2 semanas. Depois vai para a faculdade, é a mesma coisa. Os seminários na faculdade, você está sempre apresentando aquilo que você acabou de aprender, ou aquilo que você está aprendendo há muito pouco tempo, aquela pesquisa que você acabou de fazer. O trabalho de conclusão de curso também é aquilo que você aprendeu ali desenvolveu ali nos últimos tempos. Aí vai para um mestrado, vai para um doutorado, sempre assim, né? É sempre aquela coisa que você acabou de desenvolver. Só que no mundo aqui de produzir conteúdo e se tornar um especialista na internet, você não necessariamente vai falar sobre aquela coisa que você acabou de aprender. Você precisa falar sobre aquilo que o teu público precisa. E aí você tem todo o tempo do mundo para se especializar, para fechar esse escopo, ficar dentro dele, ficar muito bom dentro dele, ter um amplo domínio sobre aquilo e passar o teu conteúdo. Então, na nossa história, a gente está sempre acostumado a falar de coisas que são novas para a gente. Só que aqui, você não tem que falar sobre coisas que são novas para você, e sim daquilo que você já vive há anos, daquilo que você já vive há muito tempo, aquilo que você já está desenvolvendo há muito tempo. E aí dá para somar isso com a questão da repetição, que é o seguinte, produza vários conteúdos sobre a mesma coisa. Claro, um pouquinho diferente, um pouquinho indo ali para o sub nicho, ou pegando uma ramificação, pegando um exemplo que você deu num conteúdo e indo mais a fundo nesse exemplo. Pega um escopo ali, um pequeno universo e fica falando muito sobre ele. O teu público, ele não tem uma visão de linearidade sobre o que você faz. Pouquíssimas pessoas viram todos os vídeos do seu canal do YouTube. Menos ainda viram todos os vídeos do canal do YouTube, todas as publicações do Instagram. E menos ainda viram todas as aulas do seu curso, todos os vídeos do Instagram e todos os vídeos do YouTube. O público, ele não tem essa visão de bastidor que você tem. Você sabe, na hora de fazer um conteúdo, que você já falou 1 milhão de vezes disso nos teus stories e dentro do seu curso. Você sabe disso, mas as pessoas que estão assistindo não. Elas não têm essa visão de bastidor que você tem. Então você pode ser um pouco mais repetitivo sim na escolha do seu conteúdo. No meu negócio de ensino de japonês, por exemplo, eu tenho muito bem definido de onde até onde eu vou no meu conteúdo gratuito. E dentro disso eu aprofundo, né? Mais exemplo, sempre dentro desse micro-universo, dentro desse pequeno escopo. Por quê? Por causa disso, as pessoas não têm essa visão de linearidade. E até mesmo se ela te acompanhar e ver você falando sobre o mesmo assunto de várias
sob vários ângulos, ela mesma vai aprender mais, ela mesma vai entender mais, você vai estar gerando mais valor para ela e vai aumentar a chance dela se tornar seu cliente. Então, um dos pontos é esse, para você desenvolver mais confiança. Escolha ali um escopo que você vai trabalhar e trabalhe em cima desses mesmos assuntos sobre vários ângulos diferentes. E aí você vai ter esse processo da repetição dentro de um assunto que você domina, ok? E um último ponto sobre isso é que a gente sempre acha que sabe menos do que realmente sabemos e a gente sempre acha que o público sabe mais do que eles realmente sabem. A gente sempre vai ter essa impressão de isso que eu tô falando é básico demais. Isso que eu tô falando é elementar demais. Isso aí é um pouco do que eu chamo de maldição do conhecimento, né? Por quê? Porque aquilo que você é especialista se torna óbvio para você. Faz parte da sua vida, porque você vive isso todos os dias. Só que para a pessoa de fora que você está ensinando, não. Ela não vive todos os dias esse assunto, esse nicho. Então, mesmo aquilo que dentro do teu nicho é básico demais, para quem está aprendendo, não é. E aí, se você superar essa barreira mental do falar das coisas básicas demais e conseguir falar das coisas que para você são básicas demais, vai cair nesse aspecto de a gente tem mais confiança para falar sobre aquilo que a gente entende. Aquilo que é básico no teu nicho, você entende. Então, naturalmente, você vai passar o conteúdo com mais confiança. E aí, soma isso à questão da repetição. E aí, sim, você vai ter muita confiança para produzir o teu conteúdo. E quando você produz o teu conteúdo com mais confiança, as pessoas engajam mais, confiam mais, aprendem mais, têm mais resultados, seu negócio, seu projeto cresce mais. Ok? Então, ó, não pense que o assunto que você está falando é básico demais. Jamais. Existe um limite de bom senso para isso? Obviamente existe, né? Mas, para a maioria de nós, o que a gente acha que é básico demais não é tão básico assim e é o que o público precisa. Se você somar isso com a questão de estar sempre escutando o público, sempre perguntando para eles, sempre pedindo para eles compartilharem as dúvidas, você consegue deixar as coisas mais alinhadas e produzir o teu conteúdo básico demais para você, só que certeiro para aquela pessoa. Com o tempo você vai ficando impressionado como o que elas precisam, externalizam e a origem das dúvidas delas está no básico e está no elementar. E ó, poucos produtores de conteúdo, não falando da internet, mas falando dos livros, falando do universo da educação como um todo, consegue ter uma didática muito boa para falar com o iniciante. A maldição do conhecimento é muito presente em especialistas via todos os canais, em professores, em especialistas, em autores, é muito presente. Se você atingir esse nível, você com certeza vai crescer muito e vai ser reconhecido pela tua didática, pela tua clareza, por ser aquela pessoa que ensina de um jeito que o público entende. Uma sensação que eu busco causar nos meus alunos e futuros alunos é justamente assim, ó. Nossa, com ele eu consigo entender. Eu tenho essa palavra forte na minha cabeça porque eu já vi várias pessoas comentando isso, ó. Com você eu consigo entender. E aí eu vi que isso era um diferencial a ser trabalhado e hoje eu carrego isso comigo. Na hora de produzir esse conteúdo, na hora de escolher essa informação para passar, eu vou fazer pessoas terem essa sensação de com ele eu consigo entender? É isso que eu busco. Isso está totalmente alinhado com isso que eu falei, né? Para você ter mais confiança. Beleza? É isso que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Deixa um comentário dizendo o que você achou e também suas dúvidas ou assuntos que você acredita que eu possa te ajudar aqui a respeito desse universo que a gente trabalha. Se inscreve no canal se você não está inscrito e dá uma maratonada no canal também. Entra nos vídeos relacionados aqui, entra na aba vídeos do canal e vê se tem outras coisas aqui que pode te ajudar nesse momento. A gente está tendo bastante conteúdo aqui a respeito de criação de cursos online e marketing digital, né? Sobre todas as frentes que englobam esse universo, desde a criação do seu curso, desde a parte de produção de conteúdo, desde a venda em si. Então, dá uma maratonada aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.